Um universo misterioso, poderoso e transformador. O universo da ayahuasca. Para muitos, essa medicina ancestral é mais do que uma simples experiência espiritual. É um chamado. Mas o que é esse chamado? Porque tantas pessoas ao redor do mundo sentem essa necessidade profunda de atravessar o véu e mergulhar em uma nova forma de consciência? Quando falamos em atravessar o véu, falamos sobre uma jornada interna. Um processo de se reconectar com a essência da vida, consigo mesmo e com algo maior. Neste episódio, vamos conversar com um especialista no assunto, Arthur Turiá, um grande amigo meu, homem medicina, servidor da espiritualidade e de ayahuasca, e trabalha com todas as medicinas da floresta, praticamente. Sei que trabalha com várias e que serve com compromisso e responsabilidade. Seja muito bem-vindo, Turi, aqui no podcast. Obrigado. E a minha primeira pergunta é: quando iniciou a tua jornada com as medicinas da floresta e como foi a tua história adentrando todo esse conhecimento que é uma sabedoria ancestral? Tá, perfeito. Então, primeiro, agradecer, né, também o convite de vocês e o espaço para poder compartilhar aqui. Acho que para poder começar a falar como que se deu o início, assim, né, como que foi a minha entrada nesse universo, eu tenho que contar um pouco da minha história, porque todo esse meu processo desse chamado espiritual começou muito cedo, mas antes disso, só de forma bem breve, assim, para quem não me conhece, né, eu me chamo Arthur Turiá. Na verdade, Turiá não é o meu nome de batismo, né, meu nome mesmo, Arthur Machado, mas Turiá foi um nome que eu recebi na aldeia indígena lá na Amazônia, do povo Yawanawá. Hoje é uma etnia muito conhecida, né, dentro desse universo das medicinas, e é uma etnia com a qual eu tive contato durante muito tempo. Eu hoje sou nutricionista, também tenho alguns treinamentos, mentorias também focados em fitoterápicos, em saúde física, mental também, desenvolvimento pessoal, baseado em temperamentos. Inclusive, já fizemos um episódio aqui sobre temperamentos antes, né? Que é um tema que eu gosto muito de falar também. Então, e tudo isso que eu trabalho hoje, curiosamente, veio através da ayahuasca. Tá? Porque, inclusive, a minha faculdade de nutrição veio através de uma cerimônia de ayahuasca, porque, trazendo um contexto assim, do meu início, meu processo espiritual, na realidade, eu cresci dentro de uma família espírita, kardecista, né? Então, eu já tive muito contato com o mundo espiritual desde criança, mas quando eu tinha ali por volta de uns 12, 13 anos, isso começou a ficar muito forte, eu tinha muitos acessos ali, mas só que como eu era muito novo e não tinha nenhuma maturidade também, e várias situações ali na escola, tal, tudo mais, eu acabei entrando numa depressão. Eu fui diagnosticado com depressão aos 12 anos de idade. Com 12 anos eu já tomava antidepressivo, né? Tomava sertralina. E aí isso foi se alastrando ali, né? E até que, mesmo com tratamento tal, com 16 anos eu tive uma recaída muito grande, onde eu cheguei a tentar tirar minha vida, né? E nesse processo eu fiquei 3 dias e 3 noites na UTI. Na primeira noite que eu passei na UTI, eu realmente achei que eu ia mesmo, assim, né? O processo foi muito forte, não vou entrar em detalhes aqui. Na noite seguinte, eu comecei a lembrar do que tinha acontecido e me veio um sentimento muito forte de, caramba, eu não sei o que que me segurou aqui, porque eu realmente achei que eu ia. Eu não sei o que é que me segurou, eu não sei por quê, mas eu não fiquei aqui à toa. Alguma coisa me segurou aqui, e alguma coisa me segurou porque eu tenho alguma coisa para fazer nesse mundo. Não sei quem me segurou, não sei por quê, não sei o que é que eu tenho para fazer, mas agora eu quero descobrir. Aí foi onde eu iniciei minha busca mesmo, né? Do meu caminho. Eu já vinha no caminho da minha família, naquele momento eu comecei a minha busca. E nessa época, ainda com 16 anos, eu já ouvi falar sobre a ayahuasca a primeira vez. Eu já pesquisava muito. Foi uma época que eu estava muito rebelde, tinha largado a escola, não terminei o ensino médio e tal. E aí eu já estava pesquisando muito, tinha ouvido falar sobre os cogumelos e tal. E aí, num fórum desse da internet ali, há 11, 12 anos atrás, eu ouvi falar sobre a ayahuasca, comecei a pesquisar, e aí com 17 anos eu fui a primeira vez, né? Com 17 anos eu fui consagrar a primeira vez. E eu nunca mais parei, né? Desde que eu consagrei a primeira vez, eu nunca fiquei mais de 3 meses, né, sem a medicina. Então, assim, desde o começo sempre foi muito intenso, né? Desde que eu iniciei, eu ia com bastante frequência, assim, para quem tá começando, uma vez por mês e tal. E aí depois comecei já a adentrar em grupos de estudo, que aí eu me conectei com os indígenas realmente,
e em 2017, ali, eu tava com 20 anos, eu já fui pra Amazônia a primeira vez, né? Então, assim, isso é um bem resumido, resumo do resumo, foi assim que se deu o meu início, né? Então, eu fui sozinho a primeira vez, por conta própria, eu não conhecia ninguém que tinha tomado, não conhecia ninguém de lá de dentro, cheguei lá perdido, assim, não sabia de nada, não sabia quem era ninguém, mas fui, assim, foi uma experiência que transformou minha vida, assim, transformou minha vida, de verdade. Sabe que tu trouxe essa questão de transformar a vida. E pessoal, falando aqui pra vocês, eu tive a minha experiência com a ayahuasca agora a primeira vez, faz uma semana. Literalmente, né? Então é muito recente mesmo. Mas eu tô focada ainda. Eu acho que eu ainda tô naquela fase de fascínio. Até tava comentando hoje com a Estê o quanto eu gostaria já de consagrar outra vez. Não que eu fosse fazer isso exatamente hoje, mas daqui a algum tempo já quero fazer de novo, porque é muito surreal essa questão de sentir a força. A força é essa voz que vem justamente da medicina, essa sabedoria ancestral que entra no nosso campo e nos auxilia tanto, né? Então, o quanto é algo incrível. E eu fico pensando, imagina passar por isso com 17 anos, o quanto a tua vida deve mudar e deve dar muita clareza no teu caminho, Tchuri, ao meu ver, porque com 17 anos, adolescente, a gente é muito influenciável, né? A gente tem aquela questão, aquela ânsia de querer agradar os outros, sejam os nossos amigos, seja a nossa família. Então, eu imagino que foi uma bênção, provavelmente, para ti, isso tão novo, porque deve ter te guiado para o teu caminho interno. Eu senti isso muito forte de autenticidade, de conseguir observar sem esses véus das crenças alheias, né? Uhum. Então, bah, que incrível fazer isso com 17 anos. Uma das questões que me chamou a atenção, assim, de começar esse processo com a medicina foi o processo da Estê, pessoal. A Estê utiliza também já há alguns anos com o Tchuri, e ela me passou muita confiança. Mas até então eu tinha um receio muito grande de utilizar a medicina, porque muitas pessoas têm relatos negativos, ou se eu comentei com alguns colegas que eu ia tomar, porque me perguntava, o que tu vai fazer no sábado? E eu falei abertamente, tá? Porque essa pessoa que eu sou aqui, eu sou no trabalho, um pouco mais comedida, né, devido ao ambiente, mas no geral eu sou desse jeito despachado mesmo. E aí eu comentava e eu percebi o quanto as pessoas tinham uma visão muito negativa, Uhum. sabe? Uma questão assim, nossa, ou que é uma pessoa muito maluca, psicodélica, viajada, ou que realmente pode acontecer alguma coisa de entrar numa viagem muito negativa. Então, Yuri, tu pode desmistificar, por favor, isso. Acho que é bem importante a gente fazer. Sim, eu vou trazer dois pontos aqui. O primeiro, assim, que você comentou sobre eu ter começado muito novo, né? É muito engraçado, porque eu lembro dessa época, fazem exatamente 10 anos, né? Eu tô com 27 agora. E é muito engraçado quando eu lembro dessa época, porque hoje, dentro do contexto, né, ayahuasqueiro, no meio ayahuasqueiro, a gente tem muitos jovens. Na época, 10 anos atrás, a ayahuasca não era uma coisa tão conhecida e tão disseminada, assim, não se tinha muita informação. Você ia pesquisar no YouTube, tinha tipo dois, três documentários altamente sensacionalistas, não tinha muita informação sobre isso na época, né? E a maioria das pessoas que frequentavam eram pessoas muito mais velhas do que eu. Então, assim, eu andava num grupo, eu tinha 17 e a galera que eu andava tinha 40, 45, 50. E era muito engraçado que tinha muita gente que chegava assim pra mim naquela época, era, nossa, como eu queria ter começado a tomar com essa idade e tal, não sei o quê. E eu achava aquilo horrível na realidade. Por quê? Porque com 17 anos, tipo assim, eu meio que eu rompi com a minha vida, né? Eu larguei todos os meus amigos, porque não tem como, 17 anos, então a galera tá indo pra balada, tomar cachaça, enlouquecer, pensando em faculdade, e ao mesmo tempo, né, aquela loucura da adolescência. E eu tive que romper com tudo isso, né? Então não foi fácil pra mim. Não foi fácil. Hoje tá no ponto que eu tô, beleza, mas naquele momento, na verdade, foi muito complexo, porque também isso é um ponto que eu até já considero, eu considero muito relevante de trazer, e que isso é uma visão particular minha, mas de algo também que eu aprendi com os indígenas, é que a ayahuasca não é coisa para criança. Tem muitas pessoas que servem a ayahuasca para os filhos, né, para criança mesmo, 3, 4 anos de idade, eu já vi muitas vezes. Eu, no dia que eu tiver um filho, uma filha, menino só vai tomar medicina, pode até ter um batizado, mas depois só vai tomar medicina lá por 15, 16, 17 anos. Não é uma coisa que eu vou dar na infância.
Por quê? Porque a ayahuasca acelera muito o processo de amadurecimento. Só que para uma pessoa que não tem o sistema biológico completamente desenvolvido, isso gera uma série de complexidades internas, né? Inclusive psíquicas também, em que traz toda uma questão de autenticidade, mas ao mesmo tempo traz um deslocamento do mundo e do que está acontecendo ali, né? Então é algo complexo que, se não tiver um acompanhamento realmente muito seguro, na verdade, isso pode acabar fazendo mais mal do que bem, né? E aí entra muito no ponto desse estigma que se tem, desse preconceito que se tem. Inclusive, eu, particularmente, eu não falo mais muito abertamente sobre o tema. Eu aceitei falar sobre isso aqui porque são vocês, especialmente a ST, que é uma amiga já que eu tenho há muito tempo, né? Que eu confio mesmo. Mas se vocês olharem meu Instagram, meu perfil hoje, você não vai encontrar nada sobre a ayahuasca. Alguns anos atrás eu só falava sobre isso. Hoje você não vai encontrar. No meu YouTube até tem algumas coisas, mas no Instagram eu não falo mais. Justamente porque existe muito sensacionalismo, existe muita mentira sendo contada, porém existe um lado que é real, tem muita gente hoje servindo, consagrando, sem ter preparo para isso. O que tem de gente que toma 1 ou 2 vezes, compra uma garrafa pelo Mercado Livre, sei lá por onde, e vai tomar em casa e servir para os amigos, não é brincadeira. Eu moro em Florianópolis hoje, né? Sou natural de Recife, hoje eu moro em Floripa. Floripa a gente tem mais de 25 casas registradas, fora o que não tem registro, né? Então, assim, ó, é muita gente. Numa cidade de 500 mil habitantes, tu ter 25 casas registradas é muita coisa, proporcionalmente falando, né? Recife, que tem 1,5 milhão de habitantes, deve ter, sei lá, 7, 8 casas registradas, né? Então, assim, hoje no mundo, e eu digo isso porque eu tô falando do mundo e não só no Brasil, porque eu já tive a oportunidade de viajar, servindo medicina para fora do país também, e isso é geral, não é só aqui no Brasil. Muitas pessoas, principalmente depois da pandemia, que estão servindo medicina sem ter preparo nenhum, sem ter linha espiritual estruturada nenhuma, porque, assim, eu vou falar uma coisa, isso é uma coisa que normalmente eu só falo em cerimônia, mas tem uma coisa, um conceito que é assim, ó. Muita gente se autodenomina xamã, curandeiro, ayahuasqueiro. Primeiro, ayahuasqueiro, quando a gente vai ver na origem da palavra ayahuasqueiro não é quem toma ayahuasca. Ayahuasqueiro é a pessoa que sabe conhecer a planta, preparar o chá e servir o chá. Ayahuasqueiro não é quem toma. E hoje virou moda todo mundo, só ayahuasqueiro, só ayahuasqueiro. Não, você não é, você é bebedor de chá. Com todo respeito, não tem problema você ser bebedor de chá. Eu fui bebedor de chá durante muito tempo e ainda sou. Não é porque eu aprendi a fazer que eu, né, deixei de ser. Não, eu sei me colocar no meu lugar de humildade. Quando eu estou diante dos meus professores, eu sento na cadeira do aluno, sem problema nenhum. E esse é o grande problema que eu vejo hoje no mundo. É que tem muita gente fazendo sem preparo. E isso é o que leva às notícias sensacionalistas, que leva a todo esse preconceito. Então, na realidade, eu estou falando isso aqui muito para trazer para quem está ouvindo aí, poder ter um cuidado mesmo de saber pesquisar, procurar referência de com quem você vai tomar, não sai tomando em qualquer lugar, sabe? Tenha cuidado, é um cuidado consigo mesmo. A ayahuasca não é droga, a ayahuasca não é droga, a gente considera a ayahuasca como um enteógeno, não é um alucinógeno. Qual que é a diferença de um enteógeno para um alucinógeno? Um alucinógeno, a própria palavra já explica, né? Genus, né? Criar. Ou seja, é uma bebida que cria uma alucinação. Alus, uma coisa que não é real. Você tá vendo uma coisa que não é real. Isso a droga faz. Eu já fui usuário de droga, eu sei o que é uma alucinação. Um enteógeno, ele é diferente. Enteógeno são 3 palavras, né? A gente tem en, que é dentro, teos, que é Deus, e genus, que é criação. Então, na realidade, um enteógeno não é aquilo que vai criar Deus dentro de você, mas ele permite com que você acesse o divino, que existe em você. Afinal de contas, somos todos filhos de Deus, criação de Deus, né? Então, nós temos a centelha divina dentro de nós também. O enteógeno permite você acessar isso, desde que seja feito num ambiente seguro, com pessoas preparadas, você pode ter realmente acessos muito positivos. Se não for dessa forma, aí vira droga mesmo. Aí vira droga mesmo. Então, esse é um grande ponto. Então, não é que deva-se ter medo, tem que ter respeito, mas você vai toma num lugar, assim,
seguro, né? E eu deixo isso aqui até muito aberto para quem for assistir o podcast depois, quer alguma indicação de algum lugar, me chama no Instagram. Eu conheço gente do mundo inteiro que serve medicina e posso dar indicações seguras. Realmente, eu tenho uma rede muito boa, né? Então, não vão em qualquer lugar. Esse é o grande ponto, né? Esse é o grande ponto. É interessante, eu sinto de reforçar a fala do Túlio a respeito disso, porque quando me perguntavam, né, desde que eu tomei a primeira vez a medicina, que eu consagrei a medicina, eu tive uma mudança de paradigma muito grande dentro de mim. E eu vou contar mais ou menos como foi, mas sinto de reforçar o compromisso e o respeito para com a medicina, que é muito importante, gente, porque o que o Túlio está falando é de grande valor. Porque se a pessoa que serve a medicina, ela não respeita e ela não segue aqueles princípios, muito provavelmente o campo que vai ser aberto não vai ser tão positivo, para que cada ser humano tenha o seu processo, e que é algo que eu sempre vi nele. Então, quando me perguntavam, né, das minhas transformações, e eu honrando e respeitando a ayahuasca, eu sempre indiquei o Túlio. Depois de um período ele parou de servir, e ele sabe as pessoas certas. Por quê? Fala é a seguinte: a ayahuasca é para todo mundo, mas nem todo mundo é para ayahuasca. Por quê? Porque a importância de quando a gente abre esse campo e a gente atravessa o véu, e isso é uma coisa que eu estou dizendo, né? Sandálias da humildade, o Túlio pode me corrigir se ele sentir, mas que é o seguinte: quando a gente tem essa abertura para o plano espiritual e que a gente vê através do véu, existe um compromisso que eu fui orientada, que é honrar aqui na matéria, que é o vácuo quântico, Deus, o divino manifestado de uma forma desacelerada em partícula, aplicar o que se viu lá aqui. Não é uma brincadeira, não é um acesso sem sentido, é algo muito sério. Então, para a gente reforçar esses princípios, né, do que se vê lá e do que acessa lá, a gente trazer para cá. E isso, muito de quem serve a medicina, é necessário também. Então, a gente honrar, respeitar e saber que o nosso caminho continua aqui, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, nos nossos comportamentos, mas trazendo a minha experiência agora, é muito curioso, assim, porque existe esse chamado, como o Túlio falou, que ele teve muito recente, e quando eu recebi esse chamado, gente, foi quando eu despertei. Eu trabalhava na TV, trabalhei durante muitos anos numa emissora, assim, que eu tinha uma grande realização, e eu comecei a receber da espiritualidade esse caminho de que eu realmente tinha que sair de lá. Na época eu fazia a ressonância harmônica do professor Eli Couto, que eu honro e respeito. Depois apresentei para a Vicky, a Vicky também honra e respeita. E essas mudanças de paradigmas, elas começaram devagar para mim, com a ressonância harmônica, e eu recebi o chamado. E a partir do momento que tu recebe o chamado, que é uma força que te atravessa, o plano espiritual, ele vai mandar todos os caminhos para que tu chegue lá. E eu não conhecia o Túlio, e aqui está uma questão, né, que eu não recomendo, né? Eu não tinha uma referência de entender sobre a medicina, eu não tive essa oportunidade que vocês estão tendo a partir desse podcast de entender os princípios, o que estava por trás. E por isso que eu senti e alinhei com a Vicky também, depois que ela consagrou, e também convidamos o Túlio para trazer essa clareza para quem deseja consagrar e para quem vai receber o chamado. E, bom, tudo isso para dizer que é uma grande mudança de paradigma e que a nossa vida tridimensional, que é o princípio que a gente enxerga na matéria, ela se transforma. E aqui, Túlio, a minha pergunta é a seguinte: como deve ser a atitude de uma pessoa perante a medicina? Existe um preparo, uma cerimônia no momento antes? Como que é isso? E como que é isso para ti, entendendo o processo cerimonial, e mais, o que deve ser feito depois, da tua perspectiva como alguém que ancora essa energia? Porque não é só a gente chegar lá, consagrar e acessar. Existe o pós. E aí eu gostaria de saber de alguém que honra, respeita e que aplica esses princípios, né? O que acontece depois de tudo isso que eu falei, do teu ponto de vista? Tá, vamos lá. Primeiro, acho que para iniciar esse ponto dessa fala, é importante explicar, então, o que é a ayahuasca, né? Porque a gente já está falando aqui e ainda não trouxe realmente o que é isso, né? Primeiro, a palavra ayahuasca, ela vem do idioma Quechua, ou seja, o idioma Inca, né? Que, bom, foi
um grande império que existiu aqui na América do Sul e que basicamente finalizou ali na época da colonização espanhola, né? Então, até mais ou menos 600 anos atrás, né, mais ou menos 400, perdão, 400 anos atrás a gente ainda tinha o Império Inca vivo, né? E hoje, quando a gente visita ali países como Peru, até na Argentina, no Equador, a gente ainda encontra ruínas e ainda tem essa história muito viva, né? E a palavra ayahuasca vem da língua quechua, né? E que é o idioma do povo inca, né? Então, na língua quechua, que é uma língua viva ainda, falada até hoje, né? Apesar de os incas não existirem, mas os descendentes ainda mantêm a língua viva. No idioma quechua, a palavra ayahuasca ela significa algo como cipó dos mortos ou cipó dos espíritos, né? E qual que é a relação disso, né? Essa palavra cipó dos mortos, cipó é primeiro por conta de como que é preparada essa planta, esse chá, né? Então a ayahuasca é uma bebida, na realidade não é exatamente um chá, mas a gente pode dizer de forma popular que é um chá feito a partir do cozimento de duas plantas, tá? O Banisteriopsis caapi, né, que é o cipó, onde a gente tem variações que popularmente no Brasil a gente chama, né, de Calpuri, Tucunacá, Arara Vermelha, Arara Amarela, Pajezinho, tem várias diferenças, né? Dentro do Santo Daime se chama de Jagubi, dentro da União Vegetal se chama de Mariri, né? Tem algumas nomenclaturas diferentes. Os povos indígenas, cada um vão dar o seu nome. E uma folha que é a Psychotria viridis, tá? A Psychotria viridis, basicamente a gente usa a folha dela e cada uma dessas duas plantas tem um princípio ativo. Essa folha ela é conhecida mais popularmente como chacrona ou rainha, tá? É a folha que complementa no chá da ayahuasca. E aqui é um ponto importante que eu preciso explicar isso para explicar também o preparo antes da cerimônia, é que essas duas plantas, elas contêm alguns princípios ativos diferentes, né? Falando aqui somente da parte química ainda, antes de entrar na parte espiritual, basicamente a gente tem o princípio ativo principal, né, composto ativo, que é a dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina é uma substância da família das triptaminas, que é um alcaloide, que é ele que gera todos esses efeitos psicodélicos e as cores e tudo mais, né? Ela é considerada por muitos a molécula do espírito, porque a gente tem dois grandes picos de DMT, de dimetiltriptamina, no nosso corpo ao longo da nossa vida. Natural, nosso corpo libera DMT, tá? Não é uma coisa que vem de fora. Que é no momento que a gente nasce e no momento que a gente morre. A gente consegue também entrar em estados naturais de liberação de DMT quando a gente está em estado de meditação muito profunda, tá? Só que são quantidades menores. Então, eu já tive a experiência de estar na presença, assim, de monges budistas que consagraram a ayahuasca, e o relato deles é, tipo assim, o que eu levo 40 horas meditando para chegar, isso aqui com um copo eu cheguei em 40 minutos, né, assim. Então, de fato, você vê que existe uma similaridade muito grande ali, né. Só que qual que é o grande ponto? O DMT, ele é degradado no nosso estômago. Nós temos uma enzima no nosso estômago chamado monoaminoxidase, que é uma enzima que serve para digerir aminoácidos, basicamente isso, né. E aí, essa enzima, ela impede o DMT de ser absorvido no nosso corpo. Quando ele chega lá no nosso estômago, a enzima quebra o DMT. Aí é onde entra o cipó. Porque o cipó, ele contém, dentro da composição dele, três principais princípios ativos, que é a armina, armalina e o inibidor da enzima MAO. Ou seja, sem o cipó, se você tomar um chá só da folha, você não vai ter o efeito da ayahuasca. Se você tomar só o cipó, você não vai ter o efeito da ayahuasca. Você precisa da combinação das duas plantas. E aí é onde a gente começa a entrar nos mistérios. Por quê? Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes para a Amazônia. Foi lá onde eu realmente estudei para poder servir, né? Tive a oportunidade de viver lá durante alguns meses. E fui e voltei várias vezes, assim. E assim, gente, você chegar na Amazônia e tu olhar um cipó e uma folha e tu dizer, vou juntar esses dois e isso vai dar ayahuasca, é mais fácil tu ganhar na mega da virada do que tu acertar qual é o cipó e a folha que vai dar isso. Porque tu chega na Amazônia, é só o que tem cipó e folha, sabe? A probabilidade de você conseguir realmente juntar essas duas e chegar no efeito desejado é muito baixa. Então, e ainda mais que existem alguns estudos que mostram que o cipó da ayahuasca ele é nativo do sul da Amazônia, ou seja, da região ali, Peru, Bolívia, até o Acre aqui do Brasil, e a folha, que é original, digamos que a origem da chacrona era chacropanga, ela é nativa do Equador, ou seja,
são plantas que não são nativas da mesma região da Amazônia. Então, como é que esses indígenas, há 5.000 anos atrás, descobriram que juntando essas duas plantas ia dar ayahuasca? Aí a gente entra nos mistérios, e aí a gente entra no porquê que ela é chamada cipó dos espíritos. Porque é algo que vem realmente do mundo espiritual. Não tem, assim, a ciência não consegue explicar isso aí, né? E aí, entrando num ponto da preparação, do antes, durante e depois, na realidade, né? Antes da cerimônia, a gente precisa ter um preparo, principalmente quem ainda não é tão acostumado com a medicina, quem já toma há muito tempo, seu próprio organismo já é mais adaptado àquilo dali, você já tem uma sensibilidade muito maior. Normalmente, quem vai pela primeira vez ou no começo, a gente não é tão sensível, principalmente a gente que vive na cidade. A gente é muito acostumado com o dia a dia da cidade, com a rotina, estresse, barulho, trânsito, e internet, chefe brigando. Nossa mente ela é muito agitada, é muito cheia de coisa, né? Nosso corpo ele é muito poluído de toxina do ar que a gente respira, da água que a gente bebe, da água do nosso chuveiro, da comida que a gente come. Isso tudo interfere no processo de metabolização. A gente come muito açúcar, muita fritura, muito produto industrializado. E aí, quando a gente vai tomar a medicina, é como se a gente tivesse uma casca grossa que impede de a gente realmente conseguir adentrar aquela camada que é uma camada sutil. A espiritualidade é sutil. E aí, o que é que a gente precisa fazer, então? Qualquer linhagem espiritual que você for, você vai ver que existem dietas e jejuns. Você vai na igreja, as pessoas fazem vigília e fazem jejum. Católica, evangélica, você vai no hinduísmo, no yoga, as pessoas praticam jejum. Você vai nas religiões afro, de origem africana, né? As pessoas têm preceitos, têm dietas, têm restrições alimentares, porque a partir disso a gente consegue sutilizar mais o nosso corpo para entrar em contato com essa frequência. Então, o que é que consiste a preparação antes de uma cerimônia? Basicamente, você ficar sem açúcar, sem álcool, sem carne vermelha. Esses são os 3 pontos principais. Quando eu digo açúcar, existe uma confusão que acontece muitas vezes aqui, em que as pessoas pensam, fruta tem açúcar. Não, mas eu estou falando de açúcar refinado. Tá? O açúcar da fruta você pode, não tem problema. Tá? A questão é o açúcar refinado. O álcool, porque a gente está falando de uma medicina espiritual, você tomar álcool, inclusive, pode, dependendo do tempo que você tomou antes, se você tomou álcool no mesmo dia, isso pode gerar. Nossa, esqueci a palavra, o termo técnico agora. Mas, basicamente, uma interação farmacológica. Você pode ter uma interação farmacológica entre o álcool e o DMT, que pode te dar teleco-teco, assim, né? Não é uma experiência agradável. Eu já vi acontecer. Não é algo interessante. E a questão do sexo, aí a gente entra num ponto um pouco mais sutil, que aí já não é tanto a questão de digestão e metabolismo, mas sim para que você possa ir preservado com a sua energia. Então, 3 dias antes da cerimônia, se abster de relação sexual, para você não ir com a interferência da energia da outra pessoa. Porque, vamos lá, pensando de uma forma bem acadêmica e material, racional. Quando a gente tem uma relação sexual, a gente troca fluido corporal, a gente troca célula, DNA, existe uma interação ali, né? Então, isso, quando a gente vai consagrar a medicina, a gente fica muito sensível a essas interações. Então, o ideal é que a gente vá limpo, né? Durante a cerimônia, então, durante a consagração, não é muito recomendado. E no dia, especificamente, é bom que você tenha uma alimentação leve, mas comer bem é importante. Já vi muita gente desmaiar simplesmente porque foi de jejum para a cerimônia, né? Não é tão interessante, porque o nosso corpo não é tão adaptado. A gente não é indígena. Esse é um ponto muito importante que a gente estava até conversando aqui antes de começar, sobre a questão dos vícios que existe com a medicina. Depois a gente pode falar um pouco disso. Mas eu vejo muita gente ocidental, vou falar gente urbana, né? Eu não vou dizer branco, porque eu não estou falando só de gente branca. Estou falando de não indígenas, pessoas urbanas que vão tomar ayahuasca e acham que podem fazer igual os indígenas. Nossa genética é diferente, nosso contexto é diferente, nossa alimentação é diferente, nosso sistema não é adaptado durante 5.000 anos para tomar essas plantas como eles que são da Amazônia são. O nosso sistema é diferente, a gente tem que entender que é diferente. Não, mas a espiritualidade me chamou. Tá, mas você tem que entender que na sua matéria você não é indígena. Não é. Ponto. Se você for indígena, desconsidere isso que eu tô falando. Tô falando para quem não é indígena.
Se você é indígena, tem outras questões que são do nosso mundo, por exemplo, chega açúcar nas aldeias, todo mundo diabetes, não sabe lidar com isso. Chega álcool nas aldeias, todo mundo alcoólatra, também não sabe lidar com isso. Vocês entendem? Existem pontos de transferência de um mundo para o outro que precisam ser feitos de forma equilibrada, né? Então, esse ponto também, voltando só para o que eu estava falando, né? Durante a cerimônia, então, evitar comer, não tomar muito estimulante no dia, ou seja, café, não é muito bom tomar muito café no dia da cerimônia, para você ir mais tranquilo mesmo, com a mente principalmente serena, né? E depois, a mesma recomendação de antes da cerimônia, você manter também por mais 3 dias após a cerimônia, para que você possa manter teu corpo ainda digerindo, porque a ayahuasca, ela passa o DMT, ele fica ainda circulando no sangue depende muito do metabolismo de cada pessoa, mas cerca de 48 horas, né? Então a gente ainda tem a medicina ali atuando no nosso corpo, no nosso campo, né? Então se a gente já sai da cerimônia, já vai para uma festa, toma bebida, já come carne, a gente meio que é como se a gente tivesse pulado de paraquedas, tá descendo ali devagar e a gente corta a corda do paraquedas e bum, cai de uma vez, né? E interrompe aquele processo que estava acontecendo. Então, esse é o grande ponto, a grande importância de manter esse cuidado antes e depois, né? Para que você realmente possa ter um aproveitamento completo da experiência. Basicamente, essa é a recomendação. Cada linhagem vai ter suas recomendações específicas. Eu estou dando as recomendações que eu dou dentro da minha linha de trabalho, que é inspirada dentro do que eu estudei e aprendi com os indígenas, tá? Então, Para além disso, antes de a Vicky fazer a próxima pergunta, eu gostaria, Tchuri, se tu pudesse também aprofundando essa temática tão rica, né? Porque tu explicou com termos realmente fisiológicos e de uma maneira que clarifica muito esse entendimento da medicina, né? Que é para além do espiritual, o biológico. Mas em nível consciencial, em nível da nossa mente, né? Que é no aqui e agora, do meu entendimento, eu sigo muitos princípios das leis herméticas, né? O todo é mente, e o princípio da correspondência nos diz que o que está dentro é como o que está fora, né? Então, eu gostaria se tu pudesse pincelar e aprofundar um pouco mais no nível do nossa própria mente e da aplicação no aqui e agora, como a gente consegue fazer esses downloads que a gente recebe, né, do nosso DNA, da partícula divina e a aplicação no aqui e agora. Porque esse pré, durante e pós é essencial, mas também essa aplicação do que se vê do outro lado. Tu pode aprofundar para a gente, por Com favor? certeza, com certeza. Eu vou começar essa resposta falando uma coisa que eu acho muito engraçada, né? Que muita gente chega... hoje em dia, como eu não falo mais tanto sobre a ayahuasca, não chega tanta gente assim, mas na época que eu falava muito sobre isso na internet, sempre chegava alguém assim, eu quero tomar ayahuasca, mas eu tenho medo de virar hippie, né? Esse negócio aí é coisa de bicho grilo, de hippie e tal, não sei o quê. Galera, não é assim, tá? A ayahuasca, ela te mostra aquilo que você precisa. Eu era hippie, dormia na rua, viajava vendendo minha arte na praia. Tomei ayahuasca, virei empreendedor, virei nutricionista, né? Então, assim, não é vou tomar ayahuasca, eu vou virar hippie. Claro que quando a gente vai ver dentro de um Nós contexto... estamos aqui para mostrar que não somos hippies, inclusive, tomando. Exatamente, exatamente. Né, hoje eu empreendo dentro do mercado digital, né? Tenho minhas mentorias, treinamento, faço eventos, tudo mais. E eu entendo, inclusive, a importância que isso é algo que é um paradigma muito forte, principalmente aqui no Brasil, em que as pessoas acham que para ser espiritualizado tem que abandonar o material. E não é abandonar o material. Você não precisa largar seus bens materiais. Você não precisa... assim, ó, você não ter dinheiro não vai te fazer mais espiritualizado ou menos espiritualizado. São coisas à parte, são coisas distintas, não é deixar os bens materiais, é não ser apegado. Não ter apego não significa não ter bens materiais. Eu posso ter uma Ferrari, ó, eu tô até fogos ali agora. Eu posso ter uma Ferrari e ser desapegado dessa Ferrari. Ou eu posso ter um Fusca e eu ser apegado no Fusca. Eu posso morar numa mansão e ser desapegado da mansão, ou eu posso morar num barraco e ser apegado no meu barraco. Isso são coisas diferentes. Ter o bem material, ter dinheiro, ter recurso é importante. Dentro da linha que eu trabalho na nutrição, que é a nutrição ayurvédica, no Ayurveda, a gente tem é uma ciência médica indiana, né, lá do Oriente,
e tem um dos livros clássicos do Ayurveda, que é o Charaka Samhita Sutrasthana. No capítulo 1 do Charaka Samhita, tem uma passagem em que basicamente é um livro em que a gente tem um mestre conversando com o seu discípulo, e essa conversa, né, entre o Agnivesha e o Purnavasa Maitreya, ele pergunta, né, quais são as coisas que um ser humano precisa para ter longevidade, para viver bem, né? E o mestre fala assim, existem 4 pilares que todo ser humano precisa desenvolver para poder viver bem, que é Kama, Artha, Moksha e Dharma. Esses quatro pilares, isso aqui vem do sânscrito, né, da ciência védica, não vou aprofundar em todos eles, mas só para vocês entenderem, né? Kama significa prazer, ou seja, o prazer da vida, o prazer de você ir dançar, o prazer de você comer uma comida saborosa, o prazer de você estar com seus amigos, se divertindo, né? Não é aquele prazer hedonista, não é o prazer por prazer, sabe? É um prazer mais profundo mesmo. A gente precisa ter felicidade. Segundo pilar, Artha. Artha é acúmulo de bens materiais. Porque se eu não tenho bens materiais, no momento que eu estiver doente, eu não consigo comprar um remédio. Eu não consigo pagar uma internação no hospital, fazer uma cirurgia. Se eu não tenho dinheiro, eu não vou morar bem, eu não vou ter um bom alimento. E se eu quero ter saúde, eu preciso ter um bom alimento. Eu não vou poder ter uma boa educação, eu não vou poder ter... Então, isso aqui é um ponto que, dentro do meio espiritual no Brasil, em todas as linhagens espirituais, cristã, não cristã, todas elas existe esse paradigma de que eu não preciso de dinheiro para ser espiritualizado, porque Jesus não tinha nada. Jesus transcendeu a matéria. Você é Jesus, você não é Jesus. Então vai cuidar de fazer dinheiro da tua vida, pelo amor de Deus. Né? Porque a gente precisa. A gente precisa. O dinheiro, eu acumular bens materiais, me permite ajudar mais pessoas. A gente viu isso quando aconteceram as enchentes aí no Sul. A gente viu isso. A importância de existirem bilionários no mundo que têm recurso e podem destinar para quem está precisando. Né? Então, assim, isso já é o primeiro ponto que eu quero quebrar aqui, que é a medicina serve para que eu aplique aquilo que eu vi na cerimônia na minha vida e assim eu poder evoluir. Esses dias eu tava dando uma mentoria para uma mulher que ela já me acompanha há alguns anos. Ela me conhece, acho que em 2021 para 2022, e ela consagrou a medicina comigo a primeira vez em 2022. Eu tinha acabado de chegar da Europa, e nessa cerimônia, ela me falou isso essa semana, que ela só continuou me acompanhando porque na cerimônia eu falei uma frase que ela nunca esqueceu, que fez mudar a relação dela com a própria medicina, que foi na consagração. Eu falei assim, se você toma medicina, se você toma ayahuasca, uma vez por mês, 2 vezes por mês, todo mês, e a sua vida não está andando para frente, você está fazendo alguma coisa de errado. Você está tomando a ayahuasca errado. Ou você está tomando o chá errado, ou você está tomando com a pessoa errada, ou você está tomando no lugar errado, ou você está fazendo alguma coisa de errado. Normalmente é a quarta opção. Normalmente é a pessoa que está deixando de cumprir o que ela tem que cumprir. Porque a ayahuasca não é para você ficar viajando na maionese vendo borboleta colorida. Não é para isso. Essa é a parte psicodélica, isso é a primeira camada. A ayahuasca é muito mais profundo. Eu hoje, no ponto que eu tô, e isso é algo que eu tenho até como um consenso entre os mestres assim que eu tenho, que eu posso ter uma oportunidade de conversar, é que a gente toma ayahuasca e, por exemplo, eu não vejo muita coisa. Eu não tenho muita visão, muita miração, eu não tenho muito isso. Para mim, eu tenho algumas sensações físicas, óbvio, né? Ainda faço limpeza, né? Para quem acha que eu estou dizendo que eu sou iluminado, não sou iluminado, faço limpeza, quando tem que fazer, eu faço também. Mas eu não tenho muito essa coisa. Para mim é muito palpável, sabe? Onde eu recebo o direcionamento, ó, você tá fazendo isso aqui de errado na sua vida, corrige isso aqui, tal, bota em prática, botou em prática, resolveu, tal. Qual é o próximo ponto? Qual é o próximo passo? E sempre que eu vou consagrar, seja eu servindo ou indo para algum trabalho de algum amigo meu, eu sempre peço, tem um rezo que eu sempre faço, que é: me mostra o que eu tô fazendo de errado, que eu preciso melhorar. Onde que eu preciso melhorar enquanto ser humano? Além disso que eu quero curar, disso que aquilo outro, tal, das respostas que eu quero encontrar, onde é que eu preciso melhorar enquanto ser humano? Normalmente, as respostas são muito básicas. Normalmente cuida da tua alimentação, cuida do teu sono, trata melhor teu pai, tua mãe, trata melhor tua família, sabe? Se dedica melhor ao teu trabalho. Então, por exemplo,
eu, enquanto empreendedor, né, uma coisa assim, dentro dos meus treinamentos e tudo mais, uma coisa que a própria medicina me trouxe de uma forma muito forte é: se vai abrir uma turma de mentoria, trata teus alunos como se fossem teus filhos, sabe? Trata teus alunos como teus filhos, não deixa eles largados assim de qualquer jeito, não. Cuida das pessoas, entrega de verdade, para que as pessoas possam realmente também ser transformadas. E esse foi o grande ponto, até você comentou ali, né, antes, que eu parei um pouco de servir medicina. Realmente, esse ano eu diminuí muito, botei o pé no freio mesmo, justamente por eu perceber que tem muita gente, e tinha muita gente que tomava medicina comigo todo mês, e a vida não andava para frente, a pessoa estava 2 anos na mesma peia. Espera aí, 2 anos que tu tá tomando com o mesmo processo, não saiu do lugar em 2 anos, pelo amor de Deus, 2 anos dá pra tu tá já, sabe? E aí eu comecei a ver, peraí, então, mas dentro da minha responsabilidade, enquanto condutor, o que é que eu posso fazer para auxiliar essas pessoas? E eu entendi que só servir o chá não é suficiente. Por quê? Quando a gente olha para uma pessoa que tem uma base espiritual forte, seja ela qual for, eu sigo medicina, inclusive, para pastores evangélicos, né? Sigo medicina para cristãos, assim, isso não é uma coisa de, vou tomar ayahuasca e vou ter que cultuar o Deus Sol e a onça pintada e mamães de boia. Não é isso. A ayahuasca vai te conectar com aquilo que você já acredita, né? Mas eu comecei a perceber isso, que eu estava servindo muita medicina, mas as pessoas não tinham uma orientação. Que quando a gente vai numa aldeia indígena, a gente tem um pajé para orientar. Quando a gente vai na igreja evangélica, a gente tem um pastor para orientar. E dentro da igreja, a gente tem grupos de estudo bíblico normalmente. Se você vai no Vedanta, você tem grupos de estudo dos textos védicos. E eu percebi que não tem isso dentro do meio ayahuasqueiro. E eu disse, tá, então deixa eu fazer o seguinte, deixa eu parar um pouco de servir o chá, pegar essa turma que está tomando medicina comigo há 2, 3, 4 anos, e galera, vamos estudar. Deixa eu ensinar para vocês, já que só tomar o chá não está resolvendo, deixa eu ensinar para vocês. Então, vamos começar pelo básico. Vamos começar pela alimentação. Vamos começar entendendo como é que nosso corpo funciona, como é que nossa mente funciona, qual é o nosso temperamento. E aí eu comecei a ver um resultado muito grande, onde eu tenho tido, inclusive, feedbacks muito positivos de pessoas que estão estudando comigo há alguns meses, vindo tomar medicina e dizendo, assim, que estão tendo acessos muito mais profundos e muito mais assertivos. Por quê? Porque já está botando em prática no dia a dia. Esse é o grande ponto. E é muito interessante, Tchuri, é tão básico, tão básico, tão básico que a medicina pede para que a gente aplique, porque eu recebi o conceito de Ayurveda, que foi quando eu fiz uma limpeza na minha alimentação muito profunda através da medicina, e eu nem conhecia esse conceito. O quanto existe através dos cantos, através do campo compartilhado, essa sabedoria ancestral e que a gente recebe, e é no princípio básico. E mais, a Vicky me perguntou, acho que foi ontem, um pouco sobre alguns processos de ayahuasca. Eu anotava antes, eu tinha as orientações. E o princípio, a semente do podcast, eu recebi numa consagração e depois em um sonho. Então, isso que ele está falando é tão válido que é o quê? A gente recebe a semente, ou a gente recebe a jornada, mas quem trilha somos nós. E aqui, de novo, o que eu falei na abertura desse podcast, que é a autorresponsabilidade e o compromisso. Eu acho que tu trouxe um ponto bem importante para complementar a fala do Tchuriste, que é essa questão da responsabilidade. Porque, pessoal, acho que é legal a gente trazer aqui de não usar a ayahuasca como uma muleta. Porque muitas pessoas acabam tomando mais de uma vez por mês, porque querem justamente acessar a própria essência, muitas vezes alguma coisa do outro lado, mas a gente tem que dar tempo, o tempo de Deus para os processos se desenvolverem, a gente tem que olhar para dentro, como o Tchuri bem trouxe, e modificar os nossos atos para a nossa vida modificar, e não esperar que seja ayahuasca ou qualquer outro método. Eu adoro constelação também, mas na constelação a gente aprende que a gente também tem que se responsabilizar. E isso, independentemente de qualquer processo que a gente passe, a gente precisa fazer. Porque não existe mágica sem ação, né? Então, o quanto a gente tem que olhar para dentro e mudar as nossas ações a partir desses processos que a gente passa. Tu sabe, Tchuri, tu estava comentando, e na cerimônia, para mim, veio muito forte essa questão, tu falou do prazer, mas esse prazer que não é hedonista, me veio muito forte que na minha vida eu estava sem. E porque justamente eu faço muitas coisas mentais, coisas, a maioria que eu gosto sim, mas ainda assim elas não me dão esse prazer de desconectar
e entrar num processo criativo de flow. Então, o quanto vem da minha responsabilidade também de agora, de parar e pensar como eu vou colocar isso na minha rotina. Porque se veio para mim e eu fingir que eu não vi, aí eu vou reclamar, nossa, talvez não esteja tão contente no dia a dia, mas se eu não fizer alguma coisa, como é que isso vai mudar, né? Então, eu que parei para pensar, tá, dentro das minhas condições financeiras, do que eu tenho de tempo, eu já estou mapeando o que eu posso fazer para trazer isso para minha rotina. Porque se eu quero mudar minha vida, eu que vou ter que fazer alguma coisa diferente, né? Então, eu queria que, para encerrar, tu trouxesse isso que eu acho que é um ponto tão importante, que é a questão de não usar como muleta e não entrar nesse ponto de jovem místico que está sempre do outro lado e que acaba não observando que tem que mudar na matéria também. Esse é o ponto, né? Esse é o grande ponto. É interessante que, como eu falei, já fui hippie, né? Já viajei vendendo arte na praia. Realmente, isso faz parte da minha história, tá? Se vocês entrarem lá no Instagram, descer lá, tem um carrossel que eu postei, tem foto minha lá na época eu dormia na rua em Copacabana. Loucura, assim. Não vou entrar muito nesse ponto agora, né? Isso foi muito interessante para mim, porque me mostrou que sim, é possível fazer muita coisa, mesmo com condições financeiras não tão abundantes, né? Porque na época eu não tinha dinheiro, né? Eu tinha dinheiro porque eu viajava pegando carona, né? Dormia onde desce, né? Então, e ainda assim, aquilo me mostrou que, de fato, dá pra gente fazer muita coisa, né? O dinheiro em si, ele não é nem a salvação e nem a maldição de ninguém. Dinheiro, ele é somente um meio, é um veículo, né? E quando eu digo, assim, que é importante da galera focar também em realização material, é porque, pô, eu digo assim, dentro do meu contexto hoje, né? Eu penso, cara, eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero ter filho, né? Então, se eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero ter uma família, eu quero poder dar o melhor para os meus filhos, né? Como é que eu vou fazer isso se eu não tenho recurso, né? Então, eu acredito que enquanto uma pessoa que recebeu tudo que eu recebi, e isso é o que eu falo assim para todo mundo que toma ayahuasca, tá? Você que toma ayahuasca e não está colocando em prática, não está servindo de alguma forma, isso é algo extremamente egoísta. Eu, com tudo que eu recebi, seria absurdamente egoísta eu não fazer. Eu fazer isso aqui que eu tô fazendo agora, isso é o mínimo que eu posso fazer. Diante de toda a transformação que eu passei na minha vida, sabe? Eu dar treinamento, eu dar curso, eu ensinar aquilo que mudou minha vida. É o mínimo que eu posso fazer, sabe? Em gratidão. Primeiro, pela minha vida, por eu poder existir. Primeiro, segundo, que o servir, ele é uma coisa que ele me dá sentido, ele me dá propósito, né? E eu entendo que esse ponto do dinheiro através do meu servir, eu sou recompensado. Não é eu buscar recompensa para depois servir, não, eu vou servir de acordo com aquilo que eu recebi, né? A ayahuasca, ela abre os véus do nosso inconsciente, nos permite conectar com o inconsciente coletivo, com o próprio divino, que é o criador de todas as coisas do universo. Você está precisando de uma solução, toma um copo de ayahuasca e pergunta, não fica só olhando a borboleta. É o melhor Google que existe, até falei na cerimônia. É melhor que ChatGPT, tem todas as respostas do universo ali dentro. Ai, meu Deus, eu tô sem dinheiro. Toma um copo bem tomado e pergunta: o que é que eu preciso fazer para fazer mais dinheiro? O que é que eu preciso fazer para ter mais saúde? E aplica aquilo na tua vida. Se você não aplicar, não tem mágica, não é gênio da lâmpada. Não é o gênio da lâmpada. A medicina, ela não vai ela não vai trazer milagre para sua vida. Ela vai lhe mostrar o caminho até o milagre. Você precisa caminhar com suas pernas, né? E essa coisa assim do jovem místico e tal, eu acho legal assim falar disso, porque, né, também tem um ponto que é importante, assim, eu acredito que na realidade o jovem místico, ele é importante no momento que a gente está no mundo. Só que você, jovem místico, jovem mística que está me ouvindo, entenda que se você ficar só lá na 13ª dimensão conversando com os pleiadianos, você não traz essa mensagem para a matéria, que é onde as pessoas estão precisando hoje. A espiritualidade, ela não precisa de mais gente lá no astral. Lá no astral, a gente dizem por aí, né? Eu não sei, não existe um censo IBGE astral para poder fazer isso, né? Mas dizem por aí que 1/3 da humanidade está encarnada hoje, 2/3 estão no outro plano, né? Então, cara, se 2/3 da humanidade já está lá, não precisa de gente que está na matéria lá. Quem está na matéria é para estar na matéria, justamente para quem está lá poder vir aqui e dizer: galera, estou precisando de um canal para trabalhar, me ajuda aí. Abre aí esse caminho aí para poder ir aí trabalhar, né? E isso se dá através do nosso servir. Isso se dá através de a gente sair um pouco dessa viagem toda e vir aqui para a matéria mesmo e tá, deixa eu trabalhar, deixa eu ajudar realmente as pessoas, né?
Deixa eu buscar também o meu desenvolvimento. Eu acredito, eu tenho uma teoria, né, que é uma coisa que eu desenvolvi através, assim, da minha experiência de vida mesmo, que eu chamo de egoísmo altruísta. Egoísmo altruísta. É o egoísmo que me faz olhar para mim, para eu cuidar de mim, para eu ter mais saúde, para eu ter mais vitalidade, para eu ter mais energia, para eu ter mais recursos financeiros, para que através disso eu possa ajudar mais pessoas. E não também, isso é um ponto que é muito complexo assim, de falar, não temos tanto tempo aqui assim para isso, mas também eu não posso só servir o outro e não olhar para mim, que esse é o grande ponto, esse é o grande problema do jovem místico, do terapeuta holístico. É a Pode falar, saúde Esther. individual, saúde local e saúde global, né? Se eu não cuido do uno, como que eu vou cuidar do outro? E outro ponto que tu trouxe, que foi numa conversa antes da gravação, que foi da sacralizar a matéria, que é uma crença que eu tenho forte, que é o quê? Se tudo veio do vácuo quântico e a matéria, o que é denso, né? A partícula desacelerada, a matéria faz parte. E se estamos encarnados é porque existe um princípio, um cumprimento de propósito aqui. Então a gente não precisa condenar a matéria. Ela faz parte. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena e a gente tem um corpo para honrar. O nosso corpo é o nosso templo. Então não é estar lá, é trazer para cá. Porque se tem pessoas que não têm esse canal aberto ainda, apesar de que todos temos um pouco de mediunidade, a gente pode acessar sozinhos o plano espiritual com o passar do tempo, eu acredito nesse processo evolutivo. Quem está acessando, gente, tragam para cá. Tragam para cá. A vida está acontecendo no aqui e agora, né? Se a gente está na terceira dimensão e a gente pode acessar os outros planos, evitem só ficar lá. Voltem e contem para os outros as experiências de vocês. Eu acho que aqui está a validade e encarem a vida como a vida no presente como necessária. Entendam a matéria faz parte. Eu acho que essa é uma grande lição assim dos últimos tempos, de que a gente pode aprender a se desenvolver, ter uma Sim, melhor gestão das emoções, a gente entender o plano mental como necessário, voltando no princípio hermético base, o todo é mente. Então a gente tem que coordenar a mente e tudo mais. sim. Sim, eu vejo que é isso, né? E justamente a gente poder. Eu acredito muito que a ayahuasca, até uma crença pessoal minha, assim, só para finalizar, né? Trazendo assim de como que. Trazendo uma coisa prática, assim, na minha vida mesmo, em relação à medicina, né? Eu vejo que muita gente da cidade tem uma relação com as medicinas, com a ayahuasca, com o rapé, muito de tipo, divinizar a ayahuasca e o rapé, e mãe ayahuasca e pai rapé, e não sei o quê. Eu não tenho isso. Eu não vejo dessa forma. Assim, complementando o que você estava falando, Sté, assim, pegando até o princípio bíblico, que hoje eu estou estudando muito a Bíblia, inclusive por entender que eu vim de uma base cristã, de uma família cristã, né? A melhor forma de eu entender a espiritualidade é da minha base familiar. Lá em Gênesis, tá escrito, né? Se eu não me engano, é Gênesis capítulo 1, eu acho que é Gênesis 1, 28. Não lembro exatamente o versículo, mas tá lá. Cresçam, multipliquem-se e dominem sobre todas as coisas na terra. Esse dominem sobre todas as coisas na terra é justamente isso. Eu fui criado na terra, Adão e Eva, o ser humano foi criado na terra para que a gente possa ser a representação material do que é o plano espiritual e não abandonar o material para buscar o espiritual, a não ser que você seja um monge. Se você for um monge, se você for uma freira, se for, ok, isso é o seu chamado, isso é o seu caminho. Se não, se você mora na cidade, se você mora no centro de São Paulo, de Florianópolis, de Porto Alegre, assim, é um exercício bem grande ser iluminado dentro do metrô, né? Dentro do ônibus lotado. E é exatamente aí onde precisa de gente iluminada, não é na caverna. Nossa, ô Tchuri, desculpa te interromper, mas só para trazer que foi muito desafiador para mim, gente, sério, bizarro. Eu tava muito tranquila no domingo, foi um dia maravilhoso. Eu fiquei sozinha, né? Eu moro sozinha, eu tava feliz, assim, sabe? Aí segunda-feira comecei super feliz, assim, a vida é maravilhosa, obrigada a Deus, chorei de gratidão na minha meditação. Aí eu fui pro trabalho, eu juro, no final do dia, assim, eu fiquei, putz, que droga, querendo ou não, né? Tô expondo aqui a verdade, eu não consegui manter essa vibe toda, infelizmente. Mas é normal, isso é exercício, né? Isso é treino. Então,
O grande ponto assim, que eu quero trazer, assim, finalizando, galera, assim, para quem não me conhece ainda, eu falo desse jeito meio brabo, mas é com carinho, tá? Eu falo desse jeito, mas é com carinho, porque eu quero que vocês possam ter realmente o melhor aproveitamento. Eu tomo medicina há 10 anos, eu era brigado com meus pais, hoje minha relação com meus pais é incrível. Eu tinha vários problemas de saúde que, através da medicina, eu pude me curar. Foi através da medicina que eu cheguei na nutrição, que eu cheguei no Ayurveda, que eu cheguei no marketing digital, que tanta gente demoniza tanto. Eu uso o marketing como uma ferramenta de poder levar mais essa mensagem positiva para mais pessoas, né? Então, assim, se você está conhecendo agora, ou você já consagra a medicina, né? Use isso de forma consciente, realmente, para você ter uma melhora na sua vida. Aplique o que você está recebendo, não fique indo só, né? Porque tem muita gente que acaba indo muito como meio que meio que digamos que o rolê normal não faz mais sentido, não vou mais pra balada, não quero mais beber, meu rolê vira cerimônia de ayahuasca e aí vira o rolê social e eu tô indo por quê? Você tá indo por quê? Você sabe por que você tá indo? Você tá indo porque seu amigo tá indo? Não, vá porque tenha um propósito, um motivo para você estar indo. Não vá à toa, de qualquer jeito, só para vou para. Não, tem um motivo, tem uma direção. Isso vai trazer muito mais clareza, isso vai fazer com que você consiga aproveitar muito melhor e busque realmente aplicar, botar em prática. Eu sei que é desafiador, mas tem uma frase que a gente fala, né? Há muitos anos eu escuto essa frase e eu gosto muito, que é: a cerimônia de verdade começa quando a cerimônia termina. A cerimônia de verdade é no dia a dia. É você, ó. Eu sempre gosto de dizer: você toma ayahuasca há 10 anos e você não dá bom dia pro porteiro, pode começar de novo, você não entendeu nada do que é ayahuasca. É isso. Então, gratidão, gente. Gratidão pelo convite, tá? Gratidão. Tem muito mais coisa para falar, né? Esse aqui é um tema que dá pra gente falar semanas e não acaba, né? Mas gratidão.